Você já teve um sonho tão vívido que quando acordou ficou com a sensação de que ele não era só um sonho? Já sentiu como se, enquanto dormia, algo estivesse tentando te mostrar alguma coisa? E se eu te dissesse que há pessoas que viveram isso por semanas, meses, até perceberem que talvez aquilo não fosse apenas um produto da mente? E mais, e se depois da meia-noite, quando o silêncio toma conta da casa, você começasse a sentir que não está mais sozinho? Uma sensação gelada, olhos pesados e, de repente, o corpo não responde. Você está preso, imóvel, com a certeza de que tem algo ou alguém te observando ali no canto escuro do quarto. Isso tem acontecido com mais frequência do que você imagina. Se você gosta de histórias sobrenaturais reais, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Hoje, vamos ouvir 2 relatos impressionantes que vão mexer com a sua cabeça. O primeiro começa com um sonho. Relato 1. O mesmo sonho toda noite. Tudo começou de forma sutil. Eu sempre tive uma relação tranquila com o sono. Nunca fui de ter pesadelos ou insônia. Mas certa noite tive um sonho esquisito. Estava num campo aberto, em pé, completamente sozinho. O céu era cinza, como se estivesse prestes a chover, mas não caía uma gota. Não havia som nenhum. E no horizonte sempre surgia uma figura, de longe, apenas me olhando. Não corria, não falava, só me olhava. Acordei suando frio, mesmo sem nada demais ter acontecido. Achei que era só um sonho estranho, mas na noite seguinte o mesmo cenário, o mesmo campo, a mesma figura, só que um pouco mais perto. E no terceiro dia, ela estava ainda mais próxima. Comecei a ficar assustado. Parecia que aquilo tinha algum tipo de progressão, como se o que quer que fosse aquilo estivesse se aproximando. Tentei evitar dormir. Fiquei acordado até tarde, mas não teve jeito. Quando dormi, lá estava eu de novo naquele campo. E agora a figura estava a apenas alguns metros. Dessa vez, percebi que ela não tinha rosto. Era uma silhueta escura, como se tivesse sido recortada do cenário. Mas eu podia sentir que me observava, como se quisesse algo de mim. Acordei assustado, com a sensação de que meus pés estavam gelados, como se tivessem estado expostos ao frio de verdade. A situação começou a afetar minha rotina. Eu ficava ansioso para dormir e, ao mesmo tempo, com medo. Já não descansava mais. Cada vez que fechava os olhos, voltava para aquele mesmo campo. Agora, até o vento parecia mais intenso e o céu estava quase negro. A figura permanecia lá, mas algo mudou. Ela agora apontava para mim, como se dissesse que estava na minha vez de ir até ela. Tentei conversar com amigos, mas ninguém me levava a sério. Disseram que era estresse e talvez algo psicológico. Mas como explicar a constância, os detalhes, a sequência perfeita todas as noites? Comecei a anotar tudo em um caderno, cada fragmento que eu lembrava. E fui percebendo que, embora eu parecesse sozinho no campo, havia outras formas ao fundo, como se a figura central não fosse a única ali. Na 8ª noite, ela falou. Pela primeira vez. Sua voz não vinha pelos ouvidos. Era como se soasse diretamente na minha mente. Ela disse: "Você está mais perto agora. Falta pouco." Acordei chorando. Não entendi o que isso significava, mas fiquei em pânico. Senti que aquilo não era mais só um sonho. Na 10ª noite, o cenário mudou. O campo sumiu. Agora eu estava dentro do meu próprio quarto. Mas no sonho, eu via meu corpo deitado na cama. E aquela figura estava de pé ao meu lado, me observando dormir. Ela finalmente tinha chegado. E eu, de alguma forma, não estava mais sonhando. Era como se eu tivesse saído do meu corpo e a estivesse vendo em tempo real.
Desde então tenho medo de dormir. Sinto que aquela figura continua tentando me puxar de volta. Já fiz oração, procurei ajuda espiritual, psicológica, mas nada impediu que o sonho continue voltando. Só que agora não é mais todo dia. Às vezes passa semanas sem aparecer. E aí, quando eu menos espero, lá estou eu, no campo, mais uma vez. Se você está ouvindo isso e tem alguma ideia do que possa ser, me diga. Porque até hoje eu acordo com a sensação de que tem algo me esperando lá fora, além do sono. Relato 2. Depois da meia-noite. Sempre fui cético. Nunca dei muita bola para histórias de fantasmas ou presenças. Mas depois do que comecei a viver há alguns meses, posso dizer que minha visão mudou completamente. Tudo começou de forma sutil. Uma noite acordei de madrugada e senti que havia algo diferente no quarto. Era como se o ar estivesse mais denso. Não vi nada, mas me senti observado. Nos primeiros dias tentei ignorar. Afinal, a mente pode pregar peças. Mas aquilo começou a se repetir, sempre por volta das 2 da manhã. O quarto já completamente escuro, o silêncio total. E aí vinha a sensação de que tinha algo ali. Não barulhos, não movimentos. Só presença. Como se tivesse alguém parado num canto, apenas olhando. Na 5ª ou 6ª noite, veio a paralisia do sono. Acordei, mas não conseguia me mexer. Os olhos abertos e o corpo travado. E foi aí que eu o vi. No canto do quarto, entre a cômoda e a parede. Uma sombra alta, muito mais escura que a escuridão do ambiente. Não tinha olhos, rosto, mas eu sabia que ela me observava. Não conseguia gritar. Só sentia o peso no peito. E a certeza de que, se eu conseguisse me mexer, não daria tempo de acender a luz. Quando finalmente voltei a me mover, a sombra sumiu. Me levantei num pulo, suando e com os olhos marejados. Fiquei acordado até amanhecer, mas desde aquela noite tudo mudou. As paralisias começaram a ser frequentes, às vezes 2, 3 vezes por semana. E todas as vezes ele estava lá, a sombra, sempre no mesmo canto, sempre imóvel, mas parecia estar cada vez mais nítida. Às vezes eu via até os contornos dos ombros, da cabeça. Uma presença masculina, densa, opressora. Mas o mais estranho é que ela nunca fazia nada. Só me observava. Comecei a dormir com a luz acesa, mas não adiantou. A sombra ainda vinha, até com a TV ligada. A paralisia acontecia e lá estava ela, em silêncio, como se esperasse. Nunca tentei falar com ela. Eu sentia que, se eu falasse, algo mudaria, algo pior. Ela só observava. Toda noite, sempre depois da meia-noite. Contei a uma amiga médium. Ela me disse para fazer uma oração específica e usar um copo com água e sal debaixo da cama. Fiz, e na noite seguinte não tive paralisia. Mas no outro dia encontrei o copo quebrado no chão, como se tivesse sido arremessado. Não tinha ninguém no quarto comigo. Desde então evito comentar sobre isso. Me fechei. Mas o medo não passou. E o mais assustador, não importa onde eu durma. Já fui para casa de parentes, já tentei mudar a posição da cama. Mas a sombra sempre me encontra. Sempre no mesmo canto, como se o quarto fosse apenas um detalhe. Ela está comigo. Hoje, escrevendo isso, percebo que continuo vigiado. Mesmo agora, com tudo apagado, sei que se eu levantar os olhos, ela estará ali, me olhando, esperando o momento certo. E se você está ouvindo isso, por favor, me diga, tem algo que eu possa fazer? Porque essa coisa ainda está no meu quarto. Relato especial de um seguidor.
Esse relato foi enviado por Maria Yasmin de Souza, uma das nossas seguidoras do TikTok. Vamos ouvir. Essa noite, quando fui dormir com a minha mãe, sonhei que um vampiro estava ao lado da minha cama. Ele dizia que queria chupar o meu sangue. Pedi para a minha mãe se afastar dele e ela se afastou. Então eu gritei e ela veio ao meu encontro. Ela me disse que era só um pesadelo. Mas quando eu acordei, ele ainda estava no meu quarto. Ele me olhava com aqueles olhos vermelhos que me enchiam de pavor, medo e me deixavam completamente horrorizada. Histórias como essas nos fazem pensar o quanto sabemos, ou não, sobre o que acontece enquanto dormimos. Será que nossos sonhos são apenas manifestações do subconsciente? Ou são portas abertas para algo que não conseguimos explicar? E quanto às presenças que sentimos quando estamos entre o sono e a vigília? A ciência chama de paralisia do sono. Mas e quando essas experiências se tornam constantes, vívidas e começam a afetar a vida da pessoa? Ainda é só um distúrbio? Ou estamos diante de algo maior? Esses relatos nos lembram que, muitas vezes, o terror mais profundo não vem de barulhos ou sustos repentinos, mas do silêncio, do olhar fixo, da sensação de que nunca estamos realmente sozinhos, mesmo dentro do nosso próprio quarto. Se você já viveu algo parecido, ou tem alguma explicação ou conselho para quem compartilhou essas histórias, comente aqui embaixo. Sua experiência pode ajudar alguém. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais relatos reais como esses. Nos vemos no próximo vídeo. Mas cuidado ao apagar a luz